Eu trago um abraço muito fraterno do Centro Espírita Irmãos de Boa Vontade. A casa fica no bairro de São Martim, próximo a Cheste, que atualmente eu venho trabalhando. E todas as vezes, quando eu venho ao Jefa, eu venho com o coração transbordando de alegria, porque aqui eu tenho amigos muito queridos, pessoas que, como Dona Sônia, eu conheço há longas datas. E é o aniversário do Jefa, mas quem ganha o presente, na realidade, sou eu. Principalmente quando a gente ganha um tema como esse. Quando eu recebia pelo WhatsApp a mensagem, eu até retribuí a mensagem dizendo assim, que Deus me inspire para que eu possa esclarecer acerca desse tema, porque todos nós precisamos. Todos estão bastante preparados. Olhe, respirem fundo, se organizem aí na cadeira, porque o tema de hoje é uma bênção. Porque, queridas irmãs e irmãos, me digam, quem de nós aqui, em algum momento de nossas vidas, já não passou por essa situação? Observem bem o tema. Como buscar a luz quando não se reconhece as trevas? Quem de nós já não passou por alguma dificuldade, algum problema, ficou neste desequilíbrio e ficou pensando assim, o que eu faço agora? Como eu ajo? Vejam que o tema da noite de hoje é para isso. É para a gente poder acender essa luz, ligar o nosso interruptor, para sairmos das trevas, sairmos da escuridão e acendermos essa luz na nossa vida que todos nós precisamos. Afinal de contas, estamos todos morando num planeta de provas e expiações. Então, não tem saída. Quem está aqui precisa da exposição da noite de hoje, com certeza. Primeira coisa que eu queria que a gente tivesse assim bem claro na nossa mente. Vamos esquecer aquelas trevas, entre aspas, que a gente aprendeu em outras religiões. Aquelas trevas como um lugar geográfico circunscrito, que é tenebrosa, feiosa, escura, que a gente pensa que os espíritos maus vão para lá. Esqueçam isso, viu, minha gente? Não vamos fazer dessa treva, falar dessa treva, não. Essa treva é um conceito bíblico que nós vamos encontrar. Como tantas e tantas mudanças nós tivemos no cristianismo e que repassaram para a gente, inclusive nos dando aquele conceito muitas vezes de pecadores trevosos. Saiamos desse sentimento. Aí eu vou dizer a vocês uma palavra-chave. À luz da doutrina espírita, hoje nós vamos ter uma outra visão de luz e de trevas também, com muita alegria, porque aqui para nós, todos os dias de manhã, quando eu me acordo, eu às vezes nem abro os olhos. Primeira coisa que eu faço logo é agradecer a Deus estar viva. E a segunda coisa, agradecer a Deus ter encontrado a doutrina espírita. A terceira coisa é que eu agradeço ter família. Vou ser muito sincera. Por quê? Porque é exatamente a doutrina espírita que dá um olhar para mim tão diferente acerca de família que eu acho tão maravilhoso. Este momento que eu tive, à luz do esclarecimento da doutrina espírita na minha vida, que mudou tudo para mim. Então, é à luz da doutrina espírita, na noite de hoje, que a gente vai conversar sobre luz e sobre trevas. Não estou dizendo aqui, com certeza, que
todos vão precisar se tornar espíritas. Não. Cada um se encontra na condição evolutiva que está. Quem ainda não se considera espírita, mesmo vindo, participando, frequentando o centro espírita, está de parabéns. O que quer dizer, tem uma mente aberta e aceita poder vir a uma outra religião. Só que, à luz da doutrina espírita, a gente vai tirar um véu que antes cobria os nossos olhos e que não davam para nós alguns tipos de explicações. E nós éramos muitas vezes presos a dogmas, presos a ideias fixas que faziam com que a gente às vezes se sentisse até um pouco mal da nossa condição evolutiva. Então, primeiro ensinamento da noite de hoje, vamos esquecer aquelas trevas. Nada de lugar circunscrito, nada de ideia de que espíritos maus, espíritos trevosos existem, muito menos que espíritos trevosos nos acompanham, que espíritos trevosos andam atrás de nós. Nada disso. Somos outro olhar, teremos outro olhar. Uma questão que a gente quer trazer à luz da doutrina espírita, para aqueles que muitas vezes ainda estão sem saber o que leem, o que podem estudar, o que é que seria bom para mim ler, já que eu estou na casa espírita e muitas vezes não tenho muito costume de leitura. Leia, adquira um livro chamado O Céu e o Inferno. E hoje a gente vai ter um olhar sobre isso. Alguns espíritos do céu e o inferno que eu trouxe. Um deles foi exatamente um espírito chamado Samson. Samson, quando aqui encarnado na Terra, ele fazia parte da Sociedade Espírita Parisiense. E ele, ao morrer, ou como a gente costuma falar, desencarnar, ele é evocado por Kardec e Kardec pergunta para ele o que é que ele sentiu, o que é que ele viu. E ele diz então que depois daquele período de perturbação, ele vê uma luz tão grande. E era uma luz que o envolvia, que fazia com que ele revesse amigos e espíritos protetores. Vejam que conceito que o espírito Samson traz para a gente. Não era apenas uma luz fora, era uma luz dele. Era uma luz que o envolvia. Vejam como isso para a gente é bastante interessante a gente entender. Um outro espírito também de o livro O Céu e o Inferno, que é Samuel Felipe, vai fazer um comentário muito parecido. Quando ele é questionado, depois do seu desenlace, ele diz que ao chegar no mundo espiritual, ele encontrou a luz. Durante muitos anos, muitas décadas, muito tempo, se pensou muito sobre essa questão. Quando se está com Deus, encontramos a luz. Aquele que não segue a Deus, encontra-se em trevas. E aí, observem o nosso tema. Como buscar a luz quando não se reconhece as trevas. A gente precisa, então, agora começar a pensar. Esses espíritos chegaram para a gente e disseram que encontraram essa luz. E aí a gente começa a pensar, como será que eles encontraram essa luz? No mesmo livro, O Céu e o Inferno, a gente vai ter um diálogo muito esclarecedor. É um diálogo de Kardec com São Luís. Vejam, o Espírito São Luís, ele traz para a gente
o conceito que eu gostaria que cada um de nós pudesse ficar e entender bem. Por quê? É como a gente vai conseguir ter o melhor dos melhores conceitos para a noite de hoje. Ele diz assim: é comum acontecer em meio aos que acreditavam no nada após a morte, à espera das trevas. Olhe, se acreditam aqui que existe o nada, quando morrem, estão esperando encontrar essas trevas. Mas ele diz assim, São Luís, quando indagado sobre essas trevas, que seria? Aí ele diz, se trata apenas de uma alegoria que se deve entender como trevas. É uma alegoria. E ele continua explicando, é uma verdadeira noite da alma, comparável com a obscuridade intelectual de uma pessoa sem esclarecimento. Se a gente for entender direitinho, se a gente for parar para pensar, refletindo no que ele diz apenas que as trevas é uma alegoria, que na realidade essas trevas é uma obscuridade, quer dizer, é uma sombra que a gente tem quando a gente não tem ainda o devido esclarecimento. Na noite de hoje, a gente veio exatamente então encontrar esse esclarecimento. Por quê? Vamos todos nós lembrarmos. Inclusive, eu comentei aqui que é um estado de uma verdadeira noite da alma. Vamos, primeira coisa, pegar esse conhecimento de alma. Quando nós estamos em outras religiões, outras filosofias, a gente se acostumou a aprender que alma é o ser que morre, a alma do outro mundo. Não é verdade? Inclusive, nos dias de segunda-feira, muitos de nós, eu pelo menos fiz isso muitas vezes, porque minha mãe, a minha família era muito católica e dizia que dia de segunda-feira era o dia da vela das almas. E eu não sei porquê, não me perguntem, por favor. Infelizmente, quem tinha que acender a vela das almas era eu. Sozinha, no quintal, no escuro, porque a vela das almas era acesa do lado de fora de casa. Não me perguntem por quê, mas eu tinha um medo terrível. Tirando este ensinamento, alma, na realidade, para nós que estamos aqui estudando à luz da doutrina espírita, somos nós. Cada um de nós é uma alma. Enquanto estamos com este corpo físico, somos alma. O que quer dizer que enquanto não temos o esclarecimento, nós nos encontramos nessa sombra, nessa treva. Vejam, somos nós. Ele não está falando da alma que já partiu para o mundo espiritual. Por quê? Quando nós partimos para o mundo espiritual, nós não somos mais chamados de alma. Nós, sim, somos designados de espíritos. Todos nós. Nós não temos espírito, viu, minha gente? Nós somos espíritos, cada um de nós. O que quer dizer, minha gente, que a trevas, ela não acontece só no mundo espiritual. Ela também poderá estar aqui, neste momento, conosco, encarnados que nós estamos. E lembrem-se, encarnado que eu estou falando não é da cor vermelho, como ali atrás tem uma pessoa vestida de vermelho. Não. Encarnado é quando nós estamos com esse corpo físico. Essa
é uma diferenciação que a doutrina espírita tem. E às vezes a pessoa vem pela primeira vez na casa espírita e fica sem entender. Por que se fala tanto em encarnado? Encarnado somos nós, no corpo físico. Quando a gente morre, que é esse fenômeno biológico que acontece com todos nós desencarnamos. Um equívoco, viu, minha gente? Porque se a pessoa for bem magrinha, Richard Simonetti diz que ela não desencarna. Não tem carne para sair, ela vai fazer o quê? Desossar. Sair dos ossos. Não é verdade? Mas observem, se for uma pessoa muito apegada à carne, ela poderá morrer e não desencarnar. Ficar presa ao corpo físico. O que quer dizer? Poderá estar em trevas. Observem. Por quê? Porque não vai estar livre, não vai ter o esclarecimento verdadeiro. Esses são pequenos aspectos dos conceitos espíritas que nós precisamos entender. Porque agora eu vou falar para vocês que muitos de nós que aqui estamos, que somos essas almas, temos uma escala espírita para compreender. Não existem, queridas irmãs e irmãos, espíritos criados para o mal. Não existe espíritos criados nas trevas. Não existe. Olha o que eu estou dizendo. Deus, quando nos criou, e inclusive, metaforicamente falando, na alegoria, dizendo assim, Deus criou em 7 dias. Não é bem assim. Deus não criou o céu no sentido de ter os anjos e as trevas no sentido de ter os espíritos maus. Não. Nós temos a escala espírita que nós precisamos, cada um de nós, cumprir. O progresso de nós espíritos, ou como agora, almas que estamos, precisamos aprender e entender. Somos divididos em degraus evolutivos. Fomos todos nós, o livro dos Espíritos nos explica, criados simples e ignorantes. Então, observe, nem fomos criados anjos, nem fomos criados trevosos. Não fomos criados como anjos do mal ou demônios. Não. Fomos criados simples e ignorantes. E muitas vezes, nós, pelas nossas escolhas, olha o que eu estou dizendo, pelas nossas escolhas equivocadas, ficamos presos à inferioridade. Observem. Fomos criados, todos nós, simples e ignorantes, todos iguais. Deus não escolheu a uns e a outros, não. Todos fomos criados iguais. A partir do momento em que a gente é criado igualmente, nós fomos tendo as nossas oportunidades encarnatórias, que alguns costumam de chamar de vidas. Não é vidas. Vidas nós só temos uma. Nós fomos tendo oportunidades reencarnatórias. Alguns de nós fomos escolhendo as coisas boas e belas da vida e fomos então fazendo o nosso progresso evolutivo. Outros de nós não. Fomos escolhendo apenas as facilidades, apenas os prazeres, apenas os desejos materiais, o lucro, as diferenças entre os seres. E desta forma, nós fomos ficando presos a uma inferioridade, fazendo com que então
essas pessoas ou esses espíritos fossem ficando em estado, olha o que eu estou dizendo, em estado de obscuridade, ou, usando a palavra da nossa exposição, em estado de trevas. De trevas. Observem como é diferente o que eu estou dizendo, ou tentando explicar. Uma coisa é a gente acreditar em espíritos das trevas. Nós estamos aqui explicando que não existem. Outras coisas é nós dizemos que são espíritos nas trevas do desconhecimento, nas trevas das escolhas mal feitas, nas trevas da ambição, do orgulho, do egoísmo. Esse é o grande sentimento que na noite de hoje a gente precisa entender. E como doutrina espírita é para cada um de nós vivenciar, não é apenas para a gente entender, aprender, ler, não. Doutrina espírita é para a gente vivenciar. Eu escolhi uma história para trazer na noite de hoje, que deixa para nós um esclarecimento bem claro, para que a gente possa entender bem. Quem quiser pode assistir. No YouTube existe um workshop que Divaldo Pereira Franco fez na cidade de Natal, em 2020, antes da pandemia. O nome é exatamente Luz nas Trevas, porque Divaldo tem um livro com este título, Luz nas Trevas. Nesse workshop, ele conta um caso muito interessante de um homem que ficou conhecido como mosca no leite. Mosca no leite. O que é que Divaldo conta? Por que eu trouxe? Primeira coisa, deixa eu dizer bem para vocês. Por que eu trouxe? É um caso que aconteceu. Eu não estou contando uma história com E, não. Eu estou contando uma história com H. Uma história verídica que foi vivida por uma pessoa, por uma mulher. Ela viveu e ela vai dar para a gente exatamente essa distinção, para que a gente possa se aperceber. Então, uma noite, Divaldo conta que, quando ele fundou logo a Mansão do Caminho, lá em Pau da Lima, muitas vezes ele era procurado por pessoas que estavam com seus familiares moribundos, já morrendo. Então, ele era procurado para que Divaldo fosse na casa dessas pessoas, porque era um lugar tão pobre, que às vezes outros religiosos não queriam ir. Como ele morava na comunidade e ele conhecia muita gente, ele ia na casa dessas pessoas. E ele disse que uma noite bateu uma senhora na porta dele, chamando-o para que ele fosse na casa de uma mulher. E era exatamente uma mulher que era trabalhadora do Centro Espírita Redenção. Ela era uma passista do próprio Centro Espírita que Divaldo fazia parte. Muita gente gostava demais de tomar, inclusive, passe com ela. Aí Divaldo chegou e disse, não, vamos sim, eu vou. Foi ele e, naquela época, Nilson, que também fundou a Mansão do Caminho com Divaldo, ainda estava encarnado, foram juntos. Ao chegar lá, era uma senhora que estava num estado lamentável. Ela tinha contraído a tuberculose, já não tinha mais o que fazer, na realidade, no caso dela. E Divaldo foi chamado ali por ela e ela disse, tio Divaldo, eu o conheço há mais de 20 anos. Aí ele olhou para ela e disse, é mesmo, minha irmã, uma amizade de mais de 20 anos. Só que o senhor não sabe a minha história. E hoje eu quero lhe contar. Porque eu sei, tio Divaldo, que assim que eu morrer, uma pessoa vai lhe procurar.
Mas eu não quero que o senhor diga nada do que eu estou conversando agora com o senhor. E Divaldo achou logo estranho. Pensava que ela ia dizer, né? Fale tudo para ele. Não. Ela disse assim, eu apenas quero que o senhor saiba a minha história. Eu não estou reclamando de nada. Mas eu preciso muito que o senhor conheça a minha história. E ele disse, tá certo, minha irmã. Ele e Nilson se sentaram, ela com muita dificuldade de pronunciar as palavras, tossindo muito. Ela veio a falecer, a desencarnar naquela mesma noite nos braços de Divaldo. E ela então começa dizendo assim, eu era muito jovem, muito pobre, muito pobre. Cheguei a um momento da minha vida que eu tive que vender o meu corpo por um prato de comida. Porque se eu não vendesse, eu não tinha o que comer. E nesse meu sofrimento, eu acabei saindo com um homem e naquela noite fui concebida. Ao dizer ao homem que eu tinha engravidado, ele disse, mentira, não é meu não. Ai, aborte para lá essa criança que eu não tenho nada a ver com isso. E ela, naquele momento, faz uma escolha e diz, não, eu não vou abortar esse filho, eu vou tê-lo. E ela era uma mulher afrodescendente, muito negra, com os dentes muito brancos, morando lá na Bahia, muito bonita, e começou a lavar roupa de ganho. Uma pessoa chegou para ela e, a ajudando, ela teve aquela criança, disse para ela, você não vai conseguir só lavar roupa de ganho, porque daqui a pouco você vai ter esse menino, como é que vai fazer? Aprenda a fazer acarajé. E ela então pensou assim, acarajé. Aí, na época, a pessoa disse, sim, aprenda a fazer acarajé, que você vai conseguir vender. E foi o que ela fez. Teve o bebê, começou a criar o filho, vendendo acarajé. Durante a manhã, ela lavava a roupa de ganho e assim foi, colocando o filho, inclusive, para estudar na Mansão do Caminho. O tempo vai passando, o menino, muito negro, bem negro, ela gostava de vesti-lo de branco, desde pequeno. E por isso, então, o apelido Mosca no Leite. Por isso, que ele era muito negro e se vestia todo de branco. Nós que estamos na doutrina espírita sabemos que nada é por acaso. Nada é por acaso. E aquela criança, muito cedo, disse logo à mãe, eu vou ser médico. Eu quero seguir medicina. E a mãe chegou e disse, meu Deus, lavadeira, cozinhando, fritando acarajé. Como é que ela ia dar um curso de medicina para aquele menino? Mas ele era esforçado demais. Ele estudava muito. Estudava noites. E assim aconteceu. O garoto passou no curso de medicina. E ela, então, passava fome. Mas os estudos dele, ela garantia. Ela comprava com muito sacrifício, porque ao conhecer muitas pessoas vendendo acarajé, ela ajudava, de qualquer forma, o filho sem ele saber. Porque as pessoas o ajudavam. Só em saber que aquela mulher tinha um filho no curso de medicina, na faculdade de medicina. E assim ele ficou estudando com muito afinco, e ela cozinhando, lavando sua roupinha de ganho, tudo muito limpo, tudo com muito cuidado. Um dia, quando ela estava fazendo aquele acarajé, ela viu um homem, também todo de branco, descer de um carro muito chique. E ele, que tinha um chofer, disse, não, hoje eu vou descer. Ele desceu e foi até ela e disse, senhora, o seu acarajé é o melhor acarajé de Salvador inteiro. E ela, então, ó, sorriso aqui. E olhou para ele e disse, o senhor acha? O senhor me deixa muito feliz. Ele diz, acho. Eu sou professor na faculdade de medicina e venho aqui porque o seu acarajé não tem igual.
Na mesma hora, acendeu aquela luzinha para ela. Ela disse, opa, uma oportunidade. Ela olhou para ele e disse assim, o senhor é médico? Aí ele, sim, sou. Olha, eu tenho uma... Aí ela ia dizer filho, aí não disse. Eu tenho uma pessoa que estuda na faculdade de medicina. Será que o senhor conhece? Na hora ela ia dizer, pensou e disse, mosca no leite? E ele disse, claro que conheço sim. Todos o conheciam por esse apelido, mosca no leite. É meu aluno de anatomia. Um bom aluno aquele rapaz. E ela se encheu de alegria naquele momento e olhou para ele e disse, será que o senhor não poderia ajudar aquele rapaz? Ele é um rapaz tão esforçado. E ele sentiu-se comovido pela fala dela. E diz, posso sim. Inclusive, eu já tive até vontade de chamá-lo para estagiar na minha clínica. Porque ele é muito esforçado, um aluno muito bom. Vou fazer isso. Ela, na mesma hora, diz para ele, a partir de hoje, todos os dias que o senhor quiser, eu lhe dou acarajé de graça. O melhor acarajé que eu tiver vai ser seu. Só em gratidão ao porque o senhor puder fazer por esse rapaz, por esse menino. E ele disse, não se preocupe, porque ele merece. Assim foi feito. O rapaz começa, então, a ser um estagiário na clínica deste médico. Inclusive, não vindo mais todas as noites para casa, porque ele conseguiu uma hospedagem para o rapaz, um alojamento, onde ele podia ficar mais perto da faculdade e da clínica, já que a casa dele era num lugar muito, muito, muito distante. Passaram-se os tempos, ela sabia que o filho ia se formar. Comprou um vestido de seda vermelho, mandou fazer uma flor amarela que ela ia colocar na beirada do vestido, economizou muito, comprou 2 sapatos. Por quê? No dia que ela usou o primeiro sapato, ela nunca tinha colocado um salto na vida. O salto quebrou, ela foi andar, o pé virou, quebrou o salto. Ela teve que comprar outro sapato. Mas ela queria estar bonita no dia da formatura do filho. Mandou espichar o cabelo, que segundo Edivaldo que diz, naquela época era no ferro. Mas ela espichou o cabelo porque ela queria estar bonita para a formatura do filho. Comprou um lindo anel, com muito suor e sacrifício, para dar para o filho. Um dia antes do dia marcado para a formatura, batem a porta, ela vai atender, é o filho. E ela está lá na frente do espelhinho, ajeitando os cabelos, porque no outro dia era o dia da formatura. E ele diz, mãe, eu vim lhe pedir 2 coisas. E ela olha para ele, diz, meu filho, eu faço tudo o que você quiser. Você não sabe que eu vivo para te servir? E ele olha para ela e diz, mãe, eu queria lhe pedir que amanhã a senhora não fosse para a minha formatura. Ela diz que sentiu verdadeiramente como se fosse ter um infarto. Foi uma dor tão forte no coração dela, tão forte, que ela disse que engoliu em seco e disse, claro, meu filho, eu lhe amo. Eu acho até bom eu não ir, porque eu não sabia como eu ia me comportar. E ele diz, mãe, eu tenho muito medo que as pessoas lhe humilhem, que as pessoas não lhe tratem bem. A senhora sabe, né? Essa nossa epiderme é diferente, muitas pessoas não gostam. Eu sou o único negro da minha turma. E ela diz, não, meu filho, eu lhe amo de qualquer jeito. Não se preocupe. Agora me diga, qual é a outra coisa que você ia me pedir? Mãe, amanhã eu me formando, eu não volto mais para cá. Ela respirou. Ele já tinha ido tão pouco à casa dela, já vinha vindo poucas vezes. E disse, você não volta, meu filho, para sua casa? Não, mãe, essa não é a minha casa. Amanhã, quem entra comigo é a minha noiva. E a mãe surpreendeu-se, porque ela nem sabia que ele namorava, quanto mais ter uma noiva. E viu então que ele tinha uma aliança no dedo. Mãe, olhe,
a família do meu chefe me aceita como eu sou. Meu chefe não vê minha cor, me vê como um homem que sou. E eu vou casar com a filha dele, que é uma mulher branca. E ela fica surpresa com aquela história, ela não sabia de nada daquilo. Mãe, olhe, a partir de amanhã, eu também não quero, mãe, que a senhora vá na clínica me visitar se a senhora precisar de qualquer coisa. Porque, veja, eu vou herdar a clínica do meu sogro. Mas eu não quero que a senhora vá lá ser humilhada por ninguém. Então, tome aqui o meu cartão com o telefone, que qualquer coisa que a senhora precisar, a senhora me ligue. Ela olha para ele e diz assim, filho, para que me serve esse pedaço de papel se nem ler eu sei, filho? O que é que eu vou fazer com o cartão? Oi, meu filho, não se preocupe não. Porque, veja, pobre só morre de diarreia ou de bronquite. Diarreia, eu tomo chá. Bronquite, eu faço lambedor. E ali foi o último dia que ela viu pessoalmente mosca na sopa, mosca no leite. Passaram-se os anos, ela tinha notícia dele através de jornais, porque aonde ela vendia o acarajé, existia banca de revistas e ela sempre perguntava e o rapaz dizia, saiu no jornal, olhe, aquele homem médico, tá muito chique, viajou para o exterior, foi estudar no exterior. Olha aquele homem muito chique, casou, teve menino. Tudo saía nos jornais e ela pedia para alguém, comprava o jornal, pedia para alguém cortar e ela guardava tudo aquilo. E ela diz a Divaldo, Divaldo, tá vendo ali aquele baú, Divaldo? É tudo recortes das notícias que eu tenho do meu filho. Ele é um homem muito bom, Divaldo. Ele é um amor de filho, Divaldo. Aqui para nós, viu? Olhe, você só em escutar, você já diz, só Jesus na causa. Imagina vivenciar uma situação dessa. Mas não termina por aí, não. Divaldo olha para o baú e diz, ele é muito bom mesmo. Estou vendo que o seu filho é muito bom. A casa era paupérrima, paupérrima. Nunca deu nada para a mãe. Nunca levou nada. E naquela mesma noite, ela novamente repete a Divaldo e diz, Divaldo, não conte nada para ele. Apenas diga a ele que eu o amo muito. Na mesma noite, ela fecha os olhos e volta para o mundo espiritual. Passa-se uma semana, 2 semanas. Divaldo está em atendimento. A fila é longa, mas ele olha e vê de longe. Quem? Mosca no leite. Um negro muito alto, muito forte, com aquela roupa branca. Não passaria desapercebido, até porque era linho a roupa que ele usava. E ele chega para Divaldo e diz, boa noite, eu sou o doutor tal e eu vim aqui falar com o senhor porque soube que há algum tempo atrás o senhor esteve em tal rua e atendeu tal pessoa. Aí Divaldo olha para ele e diz, eu atendo muita gente mesmo, devo ter atendido ela também, não sei. Aí ele chega e diz assim, eu gostaria muito que o senhor falasse comigo, me dizendo quais foram as últimas palavras dessa mulher. E Divaldo olha para ele e diz assim, eu sou médium, o senhor é médico. Do mesmo jeito que o senhor respeita o sigilo médico, eu respeito o meu sigilo também. Eu não saio falando nada da vida de ninguém. Eu nem pergunto e também não saio falando. Aí ele diz, mas eu gostaria muito de saber. E o senhor é o que dela para estar tão interessado? Não sou nada. Então, vá com Deus. Não tenho nada para lhe dizer. E o homem vai. Só que na hora, Divaldo olha para ele saindo, e Divaldo diz, ô bichinho, segundo Divaldo,
Não estou dizendo não, viu? Foi Divaldo que disse lá na palestra. Tu vai pagar tudinho. Mas passou-se. Passa-se mais uma semana, 2 semanas, Divaldo novamente em atendimento. Quem está lá? Mosca no leite. E ele vem novamente falar com Divaldo, e Divaldo chega e diz assim, o senhor novamente aqui precisa de algo? Não, olhe, eu vim falar com o senhor novamente sobre aquela mulher. Que mulher, meu filho? Eu não tenho nada para lhe dizer daquela mulher, nem sua família é. E o rapaz, então, com a voz embargada, diz, eu fui filho dela. É o quê, meu filho? É o quê? Eu não entendi. É o quê? Ela era minha mãe. Ah, ela era sua mãe? Ah, meu filho, você teve uma das melhores mães do mundo. A sua mãe era uma mulher maravilhosa. Você sabe que aqui ela trabalhava e começa a falar um pouco daquela mulher tão maravilhosa, tão boa de coração, tão trabalhadeira que viveu a vida toda trabalhando e se esforçando pelos outros. E ele então diz assim, aqui nessa sua casa, nessa doutrina que o senhor prega, se fala em perdão. E Divaldo olha para ele e diz, oh meu Deus, foi até rápido. Foi até rápido. Aí, sabe por que é rápido? Porque quando a gente semeia, um dia nasce. A planta é assim. Aquela mulher tinha semeado no coração daquela criança, daquele filho, a bondade. Mas vou chegar lá. Deixa eu terminar de contar a história. Ele então diz, eu fui muito ruim, Divaldo. Eu fui um péssimo filho. Eu não consegui reconhecer isso que o senhor está me dizendo. Quando ela em vida, mas já de algum tempo, todas as noites, eu penso nisso e isso me incomoda demais. Eu gostaria de pedir perdão. Naquele momento, Divaldo diz que entra na sala. Uma luz imensa, imensa. E ele olha e só vê o sorriso dela, os dentes muito alvos. E ela se abraça àquele filho e diz na cabeça dele, oh, Divaldo, eu amo tanto. Eu não disse, Divaldo, que meu filho era bom. E Divaldo olha e ela faz assim para Divaldo, para que ele não contasse nada. E Divaldo olha para ele e diz, você quer pedir perdão à sua mãe? Você quer recomeçar com sua mãe? E o filho diz, era tudo o que eu queria. Divaldo olha para ele e diz, tem uma possibilidade. A casa que a sua mãe morreu, nós queimamos, porque ela morreu de tuberculose. E você sabe, não tem cura. Ninguém invadiu, ninguém mora lá. O terreno está lá. Inclusive, muito grande, porque teve gente próximo que foi embora. Construa uma clínica. Tire um dia da sua semana e vá atender os pobres. Na mesma hora ele diz assim, mas voltar para lá. E Divaldo diz, é lá que sua mãe gostaria que você estivesse. Queridas irmãs e irmãos, aí nós temos uma história verídica para demonstrar. Uma mulher que escolheu a luz. Uma mulher que fez da sua vida a luz. Ela todos os dias acendia o interruptor da bondade, do amor, da benevolência, da paciência, da resignação. Todos os dias. E nós temos também o exemplo de um homem que vivia nas trevas.
Ele não era das trevas. Olha a diferença de um N para um D. Ele vivia nas trevas que ele próprio construiu para ele, da ambição, do orgulho, da vergonha, que ele, na realidade, sentia daquela mulher tão maravilhosa. Ele era que todos os dias acendia ou apagava o interruptor da vida dele e vivia em trevas. Porque quem faz o mal, não faz o mal para o outro, faz o mal para si mesmo. Nós precisamos, cada um de nós, entender, é a nossa escolha. Todos nós que estamos aqui não somos ainda espíritos perfeitos. Por quê? Espírito perfeito é um espírito acabado, é um espírito que já evoluiu. Nunca poderemos ter essa condição, porque sempre estaremos a evoluir. Como nós estamos num planeta de provas e expiações, todos nós que aqui estamos somos ainda espíritos imperfeitos. Todos nós. O mal ainda habita em cada um de nós. Ainda. Porque tudo vai depender das nossas escolhas. Tudo depende de cada um de nós. A partir do momento em que Divaldo dá esta sugestão, a mosca no leite, ele sai dali decidido a acender uma luz na sua vida. Vou ser ainda mais, vamos dizer assim, vou aumentar a perspectiva. Ele não acende só uma luz na vida dele, ele acende um holofote em toda uma comunidade, pois que ele constrói uma clínica para os pobres, que ele mantém. Segundo Divaldo, nesse workshop que conta, mesmo depois de quando ele desencarna, quer dizer, retorna à vida espiritual, ele ainda deixa a clínica em condições de funcionar. Vejam que luz, que facho de luz esse homem se torna e muda a vida de toda uma comunidade. Cada um de nós precisa reconhecer, as trevas não é o exterior. As trevas são o interior que nós escolhemos em nossa vida. Cada um de nós, mas nenhum de nós precisa ou está em trevas o tempo todo. Não, cada um de nós é um espírito em processo de aprendizagem. Todas as vezes que nós acordamos com o pensamento voltado à oração, todas as vezes que nós acordamos com o pensamento positivo, dizendo assim, hoje vai dar certo, hoje eu vou fazer diferente. Nós estamos acendendo luz em nossas vidas. Queridas irmãs e irmãos, todas as vezes que um de nós pega um evangelho, um livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, lê em nossa casa, em nosso lar, nós estamos acendendo o interruptor do amor
que muitas vezes vai acender a luz da nossa casa, vai também acender a luz dos nossos vizinhos, vai dar condições que essa vibração amorosa, que essa sintonia iluminada de luz chegue a muitos e muitos e muitos necessitados. Pensemos na responsabilidade que nós temos em nossas mãos, no quanto nós podemos ajudar essa nossa humanidade, no quanto é para nós compromisso assumido quando a gente vem à casa de Francisco de Assis. Pois que Francisco de Assis escolheu a luz na sua vida e na vida de todos aqueles que o procuravam. Ele acendia a luz. Ele não escolheu estar nas igrejas ricas e poderosas, adornadas de ouro, mas ao contrário, ele escolheu estar na pobreza e na simplicidade. Nada de material ele queria para ele, mas ao contrário, ele queria atender os pobres e os necessitados. Quando a gente escolhe frequentar a casa de Francisco de Assis, a gente escolhe interiormente dizer assim: eu também vou ajudar. Eu vou ajudar a humanidade a sair dessas trevas da ignorância que se encontram. Eu vou procurar fazer a minha parte. Dificuldades, problemas, dores, doença, isso não são trevas. Isso são possibilidades de crescimento e de aprendizagem. Trevas é a ambição, é o egoísmo, é a maledicência. São todos os sentimentos negativos que nós temos quando apenas vemos o defeito do outro e não conseguimos ver o defeito que está dentro de cada um de nós. Espíritos imperfeitos que somos, não podemos estar cobrando perfeição de ninguém. O que precisamos? Dar amor. É dando que se recebe, ensina Francisco de Assis. Demos cada um de nós do nosso tempo. Demos cada um de nós do nosso esforço. Demos cada um de nós das nossas orações, das nossas vibrações, do nosso amor. É isso que nós precisamos fazer para acender a luz de toda a humanidade. Quando alguns de nós pensam assim: mas não adianta eu fazer uma oração ou uma vibração pela guerra que está acontecendo lá na Europa tão distante. Adianta sim, porque é a nossa sintonia que vai fazer com que toque o coração de pessoas. Mas não adianta eu deixar de juntar o meu lixo, eu deixar de separar o meu lixo, porque as pessoas fazem tudo errado. Adianta sim, porque é a sua consciência que está fazendo diferente. É a sua consciência que está amando o nosso planeta que está doente e em trevas ambientais pelas nossas más atitudes. Aí alguém pode dizer assim: mas não adianta eu dar apenas um pouquinho do meu dinheiro para ajudar a feirinha das vovós, que são atendidas semanalmente. Semanalmente. Tenham certeza, é juntando um pouquinho de cada um que nós vamos todos juntos fazer muito, pois que é assim que a luz resplandece. Pensemos nos vagalumes, que pequenininhos que são, acendem e podem clarear muito das trevas que nós ainda persistimos em ter dentro de cada um de nós. Queridas irmãs e irmãos, que saibamos reconhecer não a treva do outro, mas a nossa
porque fica bem mais fácil a gente ligar aquela lanterna interior e dia após dia trocar as pilhas, amando, ajudando, sendo misericordioso, perdoando a todos aqueles que convivem conosco dia após dia. Pensamento no bem, palavras de bem, imagens em nossas cabeças de bem, tudo isso vai fazer com que acendamos a luz nesta nossa vida que nós precisamos ter. Vidas de almas melhores, pois que o conhecimento nós já temos à luz da doutrina espírita. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos ilumine cada vez mais os nossos passos, hoje, agora e todo sempre. Muito obrigada.